Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, reduzir desigualdades e recursos entre redes de ensino e minimizar as diferenças. Principal fonte de recursos para a educação dos estados e municípios. 26 nos estados e 1 no Distrito Federal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Camargo, do IF Sul de Minas, e sou um dos coordenadores do GPROFEF, Grupo de Estudos de Professores de Educação Física. Nós vamos inaugurar agora um espaço chamado GPROFEF Informa. O nosso primeiro informe se refere a uma importante pauta que foi aprovada essa semana na Câmara dos Deputados, que foi a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, do Fundeb, que tornou o Fundeb um fundo permanente, que passou a compor a Constituição brasileira. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, foi criado em 2007 como uma forma de aportar recursos federais à educação básica, financiando principalmente as redes municipais e estaduais. Essa lei, ela expirava no final de 2020, em dezembro de 2020. Então, desde 2015, o Congresso Nacional montou uma comissão que tem discutido a emenda constitucional que tornaria, então, o Fundeb um recurso permanente. Pela lei em vigor atualmente, o governo federal ele aporta 10% dos recursos à educação extras. Então, o fundo ele é composto por uma fatia dos impostos estaduais, municipais, e o governo federal precisa acrescentar nesse recurso arrecadado mais 10%. Em 2019, isso representou em torno de 16 bilhões de reais. E esse dinheiro vai para estados e municípios que não conseguiam gastar um recurso mínimo, um valor mínimo com sua própria arrecadação. Então, o Fundeb serviria para completar esse valor. Nos dias atuais, o valor mínimo estabelecido era R$ 3.700. Então, os estados e municípios que não conseguissem, com seus recursos, colocar R$ 3.700 por aluno na educação, recebiam um complemento do Fundeb. São cerca de 1.500 municípios, principalmente das regiões norte e nordeste do Brasil. Esse recurso do Fundeb também servia para pagar salários de professores e professoras e realizar infraestrutura nas escolas, melhorando aí os prédios, os equipamentos, a estrutura mesmo que movimenta as escolas públicas brasileiras. Então, desde 2015 tem se discutido tornar o Fundeb uma lei fixa, para fazer parte da Constituição, e chegou o momento em que a Câmara pautou a proposta de emenda constitucional, que foi relatada pela professora Dorinha, de Tocantins. Esperava-se que o governo federal ele tivesse um protagonismo na formulação da proposta, já que ele vai ser responsável pelos recursos. Entretanto, o que se viu em 2018 e 2019 foi uma ausência total da presença do MEC nos debates. Lá no final da discussão, quando o Rodrigo Maia pautou o debate na Câmara, que o governo tentou intervir no processo, apresentando uma outra proposta, que desviava recursos do Fundeb para o programa que vai ser repaginado, o Bolsa Família vai ser repaginado, vai se chamar Renda Brasil. Então, se utilizaria parte dos recursos do Fundeb, desse aporte que seria originalmente previsto, que passaria de 10% a 20%, utilizaria uma parte desses recursos para o Renda Brasil, para financiar creches privadas. As famílias receberiam, então, um voucher para pagarem creches privadas. O Congresso não aceitou nessa proposta do governo e, no final do processo, foi votada uma proposta, então, que amplia de 10% para 23% o aporte do governo federal de 2021 até 2026. O que significa, pessoal, que o valor que vai ser investido em cada estudante vai passar de R$ 3.700 para R$ 5.700 em 2026, o que significa uma conquista muito grande para a sociedade brasileira. Foi aprovado também um parâmetro, o custo aluno-qualidade, que tinha sido previsto na lei do Fundeb, porém não tinha sido confirmado ainda. Então, essa PEC aprovou a criação do custo aluno-qualidade, que é um indicador aí que deve ser respeitado para garantir um parâmetro mínimo de investimento nos alunos. Então, estima-se que, além desse valor, que vai passar de 3.700 para 5.700, hoje os municípios que vão ser
que vão ter sua renda complementada vão passar de em torno de 1.400 para 2.700. Então, vários municípios do norte de Minas Gerais, que até então não eram contemplados pelos recursos do Fundeb, passarão a ser contemplados. Tá? Outra coisa que foi aprovada foi a permissão para que se gaste, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb com salário de professores e professoras, e não se autorizou o uso do Fundeb para pagar salário de aposentados, que eram propostas do governo federal. Então, agora, a proposta foi para o Senado Federal, onde deve ser aprovada sem alterações, e vai se tornar, então, lei, tá? Passando a vigorar em 2021. Uma grande conquista da sociedade brasileira, uma grande conquista dos educadores, professores, professoras. Agora é importante muita atenção para que esse recurso chegue finalmente no seu público-alvo, nas crianças, os adolescentes que são atendidos pelas escolas brasileiras. Ok? Esse é o primeiro GEPROFEF Informa. Felizmente, uma notícia boa para a educação brasileira.